Paz do Senhor, família Tempo de Influenciar. Mais uma vez estamos aqui juntos, toda quarta-feira para o discipulado. Mas desde já inscreva-se no canal, acione o sino de notificação. Se gostar do vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas. Hoje nós vamos iniciar o nosso discipulado falando novamente sobre o Sermão da Montanha. Desde já peço que todos peguem a sua Bíblia, o seu caderno de anotação, que por costume nós da Igreja Pentecostal Unidos pela Fé já fazemos, que é estudar a Palavra de Deus toda quarta-feira às 8 horas. Então peço que você abra lá, Mateus 5, hoje estaremos estudando do versículo 13 ao 16. O Sermão da Montanha. E hoje nós vamos falar sobre o sal e a luz. Que os discípulos do Senhor têm que ser o sal da terra e a luz do mundo. Então hoje nós vamos aprender um pouco o que significa ser o sal e a luz. E peço que desde já você vá abrindo o seu entendimento, o seu coração, para compreender o que é ser verdadeiro cristão. Aos que já são cristãos, eu convido a fazer hoje uma autoanálise. Se eu e você estamos dentro desse critério, se eu e você estamos vivendo verdadeiramente o que a palavra de Deus pede para mim e para você. E a você não cristão também, que pode estar assistindo esse vídeo, eu te convido a aprender a identificar um verdadeiro cristão. Porque assim como todas as profissões, todas as etnias, todas as pessoas, elas têm os seus bons e seus ruins. E nós cristãos não somos diferentes. Você vai se identificar com o cristão verdadeiro, que segue a palavra de Deus verdadeiramente. Mas também pelo caminho, você vai encontrar cristãos que não vivem a palavra de Deus e que são escândalo para o nosso meio. Então hoje eu te convido também a aprender a identificar, a fim de que você não seja enganado e nem iludido pelos falsos cristãos. Então, como de sempre, a gente inicia com uma oração. Vamos pedir para o amigo Espírito Santo abrir o meu e o teu entendimento. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nos colocamos agora diante da tua presença. Primeiramente, para te louvar, te adorar, Senhor, pela tua infinita misericórdia, que ela é a causa de não sermos consumidos pelo nosso eu, pela nossa vaidade, pelo nosso querer, mas todavia o teu Espírito tem nos instruído e ensinado a buscar a tua presença, ó Pai. Te peço neste momento, abra o nosso entendimento, a fim que nós venhamos compreender e entender tudo aquilo que o Espírito tem a dizer à sua igreja. Aquele que está assistindo, vendo neste momento, Senhor, que sinta o abraço e o toque do Espírito Santo. E Pai, que neste momento a nossa mente seja como uma terra fértil, que a semente vai cair, florescer e dar o seu fruto no tempo certo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos iniciar então? Abra lá a sua Bíblia em Mateus 5, que tem por título Sermão da Montanha, e o versículo 13 ao 16 que estaremos estudando hoje, que fala o sal e a luz do mundo. O versículo 13 diz assim para nós: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Aqui Jesus Cristo começa dizendo que nós, vocês, os discípulos dele, todo aquele que serve, todo aquele que busca ser discípulo de Jesus Cristo, ele é caracterizado como o sal da terra. E o que significa o sal? Ele vai dizer, ora, se o sal vier a ser insípido, o que é insípido? É sem sabor, sem gosto, ou seja, o cristão, ele tem que ser o sal da terra. O que influencia, porque qual é o papel do sal? Quando Jesus aqui falava, ele deu o exemplo do sal a fim de que todos viessem compreender de uma forma simplificada. Porque para que o sal servia no período de Jesus? Ainda não havia geladeira, ainda não havia outra forma
de conservar o alimento se não fosse pelo sal. Então o sal ele tinha duas funções. Uma era conservar e a outra era temperar. Ou seja, a primeira parte que nós vamos falar do sal, de que nós temos que ser e que nós vamos identificar um verdadeiro cristão, é se ele é uma pessoa conservada, uma pessoa que conserva os princípios bíblicos, uma pessoa que está vivendo segundo o propósito e a palavra de Deus. Ou seja, tudo que está escrito de Gênesis e Apocalipse é o nosso manual de instrução, fé e doutrina. Então nós temos que entender e compreender que um cristão, sem estar sendo conservado, sem estar sendo um exemplo, ou seja, guardando consigo a palavra do Senhor, guardando consigo os ensinamentos de Cristo, ele não é caracterizado um cristão. Muitos no nosso meio dizem que são cristãos, mas são pessoas violentas, pessoas avarentas, pessoas imorais, pessoas mentirosas, enganosas, roubadores. Ou seja, quando você identifica essa característica, esse é caracterizado como um falso cristão, ou seja, aquele que não vive a palavra do Senhor e não está conservando aquilo que Cristo e o Espírito Santo requer de mim e de você. Então nós temos que compreender que o cristão verdadeiro, o discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, ele tem como um dos seus atributos, ele é o sal da terra. Aquele que conserva, aquele que mantém a palavra do Senhor imutável dentro de si, aquele que não folga com a injustiça, nem aceita a mentira e o engano, mas todavia permanece fiel à palavra do Senhor. Eu e você temos que compreender estes princípios para entender e se tornarmos um verdadeiro discípulo. E ali vai dizer como lhe restaurar o sabor. Quando o sal vem se tornar insípido, ou seja, aqueles que não praticam verdadeiramente a palavra do Senhor, aqueles que verdadeiramente já não vivem mais ela, para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, quando nós não somos o sal da terra, para mais nada nós servimos, a não ser para ser lançado fora ou pisado pelos homens. As duas características que eu e você temos que compreender como discípulo de Cristo é que nós temos que ser os que conservam e os que influenciam e dão sabor. O que é dar sabor? É quando as pessoas vêm até nós, elas veem em nós Cristo. Vê que nós temos nutrientes suficientes para nutri-la. O sal ele é importante. O sal ele conserva, o sal ele nutre, o sal tem o iodo, ele é importante. Por isso Cristo falou, na antiguidade o sal era muito importante. Mas quando ele se tornava insípido, ou seja, não havia mais como lhe restaurar. Por isso nós vemos muitas vezes quando alguns discípulos de Cristo se perdem na caminhada, não conseguem ser mais restaurados. Porque eles conseguiram pecar, desagradar a Deus de uma tal forma que não há mais como nele ser restaurado. Não há como nele ou nela ser transformado, porque deixaram que as coisas e as paixões desse mundo o dominassem. Então, o que nós temos que entender? E você, cristão ou não cristão, identificar se esse discípulo do Senhor, este homem, esta mulher que leva a palavra de Deus, está verdadeiramente conservando dentro de si. Ora, pois bem, nós temos que pregar aquilo que vivemos, porque se nós não pregar aquilo que vivemos, não está correto. Não é coerente. Hoje nós temos uma grande massa de cristãos que pregam, denunciam o pecado, mas vivem no pecado. Falam da imoralidade, mas praticam a imoralidade.
falam da mentira, mas são mentirosos, ou seja, não conservam dentro de si aquilo que está sendo pregado, aquilo que a palavra de Deus pede. Então nós temos que ter cuidado com esses tais, porque do mesmo tempo que eles podem acrescentar, eles também podem destruir a nossa fé. Porque os pequeninos, aqueles que ainda não têm conhecimento, que eu e você muitas vezes temos, eles acabam olhando para essas pessoas, se entristecendo e se afastando da fé. Então, a você que ainda não tem muito entendimento, compreenda e entenda que há discípulos, como dizem, se eu não me engano, é Romanos, há vasos para honra e vasos para desonra. Então, nós temos que compreender e entender que vai ter os bons homens de Deus e os maus também. Continuando ali, então, que nós viemos entender e compreender. Mais uma vez, ressaltando para o meu e teu entendimento. Temos que ser conservados. Temos que influenciar o mundo ao nosso redor. Ou seja, a palavra de Deus tem que habitar dentro do meu e do teu coração e ser conservada, ser nutrida, ter o temperamento certo. Nós temos que ser temperado. Gálatas 5:22 vai falar do fruto da temperança, ou seja, que nos mantém, ou domínio próprio, em algumas traduções, que nos dá domínio, que nos conserva, que nos deixa consistente acerca da palavra de Deus e da vivência com Cristo. Então isso nós temos que ter dentro de nós, ser o sal da terra, aquele que conserva neste mundo pecaminoso, neste mundo que está caminhando para a imoralidade, para a destruição da família. Nós somos aqueles que conserva. Nós somos o que vamos conservar a família, a palavra de Deus, a base, o fundamento do mundo é a igreja. É a igreja que conserva a moral, os bons costumes. É a igreja que mantém o equilíbrio de viver uma vida moral diante do Senhor. Então nós temos que continuar ainda com os nossos princípios. A palavra ela não muda, ela é imutável, ela é inalterável, ou seja, não existe alteração, não existe folga para se adaptar. O que é pecado continua sendo pecado, o que é imoral continua sendo imoral. A palavra ela não muda e nós somos aqueles que vai conservar e influenciar. Eu não sei qual é a cidade que tu mora, eu não sei de qual país você pode estar me vendo, mas eu sei de uma coisa: se você ser um discípulo de Cristo, ainda que no teu país ou na tua cidade a imoralidade esteja reinando, você pode ser um influenciador de dizer não, a moral ainda existe, porque nós estamos aqui, nós ainda pregamos o evangelho, o reino de Deus, que nos diz que Cristo veio para dar vida e vida com abundância. O diabo veio ao contrário, para matar, roubar e destruir, mas Cristo ainda nos dá vida e vida com abundância. Ele nos liberta do pecado, da imoralidade e da injustiça. Então nós conservamos a palavra de Deus, que nessa noite você guarde no teu coração, que você tem que ser o sal da terra, o que conserva, o que influencia ao seu redor. Na tua família, se só você é o sal da terra, influencia, seja diferente. Se na tua família há briga, há contenda, seja o que vai trazer a paz, seja o que vai trazer a reconciliação, seja diferente, ainda que te magoem, ainda que te entristeçam, ainda que te humilhem, todavia você permanece no propósito de influenciar, de guardar e conservar a palavra de Deus e trazer a paz, Cristo, para a tua família. Esta é a primeira parte do estudo. Agora vamos para a segunda, que é o versículo 14, que aí Jesus vai falar um pouco acerca de que nós somos, sim, a luz do mundo, aqueles que brilham no meio da escuridão e do caos que nós estamos vivendo na sociedade.
Não só no Brasil, mas a nível mundial. Nós temos visto o declínio da imoralidade, ou seja, aquilo que é certo se tornando errado e o que é errado se tornando certo. Aquilo que há século passado era um absurdo, era inaceitável, hoje é aceitável. E aqueles que são contra, como a igreja, ou aqueles que conservam um bom costume e a moral, se tornam errados, preconceituosos. Ou seja, hoje trocar o certo pelo errado, mas nós continuamos conservando a verdade. E no 14, Jesus vai dizer assim aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, aonde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Então vamos separar em duas partes. No 15 vai dizer: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Jesus dá um exemplo para que todos compreendam. Uma cidade que ela é edificada no alto de um monte, quando uma pessoa está a quilômetros de distância, ela enxerga essa cidade, porque ela está num nível elevado, acima. Assim sou eu e você. Assim é o cristão verdadeiro. Ele não pode ser escondido porque ele está elevado. A sua luz, a sua vida é elevada. Aí nós vamos compreender e entender por que Jesus nos coloca como a luz do mundo. Porque a luz brilha, ela é vista na escuridão, ela é diferenciada, ela é que traz a clareza, a visão, não só na parte, de que nós conhecemos a luz da eletricidade ou do fogo, mas falando da luz espiritual, a visão espiritual, ou seja, onde você trabalha, aonde você estuda, no meio da tua família que ainda não serve ao Senhor, você vai ser a luz, aquele que vai apontar o caminho, aquele que vai iluminar o caminho até a Cristo. As pessoas vão olhar em você, e isso de fato, se você for um verdadeiro discípulo, elas vão olhar em você e vão ver, há uma luz diferente nela, há um comportamento, uma forma de agir diferenciada da que eu conheço, diferenciada da que eu já vi e de que eu observo na sociedade. E quando ela enxergar essa luz, ela vai vir te perguntar: o que você faz para ser diferente? Aí você vem e mostra quem nos faz diferente, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é que nos molda, Jesus Cristo é que nos faz brilhar, nos faz ser diferente. Então vamos dar exemplos simples a fim de que todos possamos compreender e entender essa luz. No meu trabalho, se lá a divisão, a contenda, a intriga, seja você a luz, seja você o pacificador, aquele que vai trazer a paz novamente. Se no teu trabalho há erro, há injustiça, comece você a fazer as coisas certas, você ser diferente, você brilhar em meio da escuridão. Se na família, a tua família, os teus parentes, a parentela não serve ao Senhor, seja você a luz no meio deles, seja você o que vai fazer a diferença, seja você que vai trazer a reconciliação para todos. Ou seja, na tua escola, se você serve a Cristo e ali a maioria não serve, seja você diferente. Haja diferente, se vista diferente, fale diferente, se comporte diferente, não haja como o mundo haja. A luz que o Senhor está dizendo aqui, ela é colocada num lugar estratégico. Aí ele vai dizer no 15 assim: nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado,
onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Ou seja, a lamparina na época de Jesus, ela era colocada num lugar estratégico, era colocado num lugar onde trouxesse a iluminação para toda a casa, ou seja, toda a casa fosse iluminada. Então você, que é a luz do mundo, o Senhor vai te colocar num lugar estratégico. Todo lugar que Ele te colocar, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja no meio da parentela, aonde você for, é um lugar estratégico. E aí você vai pensar assim, mas missionário, aonde eu trabalho eu sou perseguido. Nós só somos perseguidos se estamos vivendo a verdade. Continue sendo verdadeiro. Continue sendo aquele que faz as coisas certas. Missionário, mas eu faço tudo certo. Aqueles que não fazem certo me perseguem. Continua fazendo. Porque um dia as tuas obras eles vão enxergar que são boas. E o teu Pai que está no céu, Deus Pai Todo-Poderoso, Ele vai ser glorificado. Na escola não importa, você diga, eu sou cristão, sou evangélico, eu creio que Deus criou o mundo, eu creio que Deus é a luz do mundo, Deus é o Todo-Poderoso, ou seja, o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Não nega Jesus, ainda que eles zombem, ainda que eles escarneçam, um dia, quando ele se vê na necessidade, quando ele se vê apurado, pode ter certeza que você vai ser a luz que ele vai enxergar. Eu tenho vivido na minha vida e aprendido que muitas das vezes aquele que mais me perseguiu é aquele que tem me procurado hoje para aprender de Jesus Cristo, para procurar em Cristo uma resposta, uma solução. E o que eu tenho que fazer como cristão? Ser essa luz, receber de braços abertos e dizer: Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Então que eu e você possamos compreender que temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal que conserva, que influencia, e a luz do mundo, aquela que anuncia o reino de Deus, a palavra de Deus, para todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Jesus já dizia em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Mas Jesus diz, vinde a mim. Mas para essa pessoa vir, ela vai enxergar em você essa luz, esse caminho. Jesus nos deixou para esse propósito, para que nós sejamos a luz que aponta, assim como um farol. O farol, ele é que aponta, é a luz que aponta o caminho. Assim somos nós, a luz que vai apontar o caminho para Jesus Cristo, levar essa pessoa até Cristo, mas ela só vai ver essa luz quando nós estivermos segundo a palavra de Deus, conservados pela sua palavra e influenciando pela palavra de Deus. Porque uma coisa nós temos que compreender, missionário Diego ou qualquer outro profeta, apóstolo, pastor, presbítero, diáconos, obreiro, missionárias, qualquer homem ou mulher de Deus, nós não convencemos ninguém. Só quem convence é o Espírito Santo. Nós apontamos o caminho. Nós somos a luz, o testemunho vivo de Cristo na terra, ou seja, a mudança que Cristo faz na minha e na tua vida, a mudança que Cristo traz para nós de quem nós éramos e quem somos hoje, é que faz com que essa luz brilhe e a pessoa busque esse caminho. Ou nós podemos ver quantas vezes nós temos experiências dos nossos amigos e parentes que diziam, meu Deus, antes tu era tão difícil, você não era uma pessoa boa, hoje você mudou. E aí é a oportunidade para nós dizermos, Cristo nos mudou, Cristo nos fez nova criatura, Cristo trabalhou em nós. Então, que eu e você possamos compreender a importância de sermos o sal da terra e a luz do mundo. Então, o que eu desejo para você nessa noite,
e para todos nós é que nós possamos ser o sal e a luz do mundo. Sal para conservar e influenciar, e a luz do mundo a fim de que nós venhamos ser o caminho que a pessoa enxergue, a luz que vai apontar para esse caminho que é Jesus Cristo. Que eu e você possamos entender e compreender tudo aquilo que Cristo fala dentro do Sermão da Montanha. Tudo aquilo que Cristo fala comigo e com você. Que nós possamos entender e compreender plenamente que Cristo nos chamou para esse propósito. O Sermão da Montanha é maravilhoso. Convido você que não assistir, eu não tinha YouTube, fiz o canal essa semana, então se inscreva, acione o sino para que você possa estar assistindo todos os vídeos, mas vai lá no Facebook, que está no link aí na descrição do nosso canal, da página da igreja, e lá vai estar o Sermão da Montanha, do versículo 1 até o versículo 10, que vai falar das bem-aventuranças, que também caracteriza o cristão. Na verdade, todo o Sermão da Montanha que nós vamos estudar vai caracterizar os discípulos de Cristo. Então assista para o teu elevo espiritual também. Então que eu e você hoje possamos entender e compreender que somos o sal e a luz do mundo. Que nós temos que influenciar e conservar dentro de nós e iluminar todos que estão ao nosso redor. Vamos agora estar terminando esse vídeo, hoje um pouquinho mais curto para que o missionário coloque ainda, né? Porque como o canal é novo, explicando que talvez atrase um pouco, que está marcado para as 8 horas, mas como o canal é novo, o missionário não pode fazer ao vivo ainda. E eu descobri isso hoje. Então o missionário vai estar colocando no YouTube para todos possam ver. Se inscrevam, acione o sininho para que mais pessoas sejam alcançadas e o YouTube possa estar nos dando mais ferramentas, liberando mais ferramentas para que sejam usadas. Vamos terminar com uma oração, pedindo para que o amigo Espírito Santo grave e guarde esta palavra no meu e no teu coração. Oremos ao Senhor. Coloque a mão sobre o teu coração e ore com o missionário agora. Senhor Deus e Pai, a tua palavra hoje nos diz, Senhor, que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal para conservar e influenciar, temperar, Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor. E a luz do mundo para apontar o caminho que é Jesus Cristo. Se de alguma maneira nós temos falhado nesses dois aspectos, ó Pai, nessa noite nós te pedimos perdão e misericórdia e te pedimos, amigo Espírito Santo, que você venha trabalhar no nosso coração, na nossa mente, no nosso íntimo, no nosso profundo e escondido. Transforma a nossa mente nesta noite e nos faz, Senhor, um influenciador, Pai, uma influenciadora, Senhor, da Tua palavra. Que nós venhamos conservar a Tua verdade dentro de nós, Senhor. Que nós venhamos ser a diferença neste mundo, ó Pai, que está cada vez mais indo para um caminho obscuro, para um caminho, Senhor, mau, imoral, Senhor, mas que todavia nós continuamos a conservar a verdade da palavra de Deus dentro de nós e de todos aqueles que nos rodeiam, ó Pai, de todos aqueles que nos cercam, Senhor, sejam alcançados agora pelo Espírito Santo, e Espírito Santo, que Tu venha convencer, Senhor, o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus, e faz deste homem, desta mulher nesta noite, uma nova criatura, Pai, que eles venham buscar mais de Ti, mais do Teu Espírito, mais da Tua palavra, Senhor. É o que nós desejamos, Senhor, e anelamos na Tua presença agora, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lembrando mais uma vez, se inscreva no nosso canal, acione o sino de notificação, dê um like se gostou, compartilhe no Facebook com seus amigos, no WhatsApp, e não se esqueça, é tempo de influenciar. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.